Como é que você tava, Fabinho? Nossa, assim, eu tava. Não, eu tava perdido mesmo. Por isso que eu tava procurando na internet. Aí te achei, né? Graças a Deus te achei. Aí, graças a Deus te achei. Aí foi a salvação. Aí comecei, tava devendo até os cabelos que eu não tenho. E lembra quanto é que tinha de dívida, Fabinho? Cara, eu tinha quase uns 100 mil de dívida. 100 mil. Consegui zerar minha dívida. Agora tô tranquilo. E que? Faz que? Um ano, né? E já zerei minha conta e agora tô no investimento pesado agora. O rumo ao atraso, tirar o atraso agora. Foi a melhor coisa que eu fiz, que aí mudei a mentalidade, mudei o meu modo de pensar, o meu modo que eu geria meus gastos. E conversei com a minha esposa e falamos, vamos junto, filho, vamos nós dois aqui juntos e vamos mudar esse negócio. Tá bom, né? Para quem tinha 100 mil de dívida, já zerei. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Virada Financeira do Dentista. Meu nome é Alexandre, sou especialista em finanças para dentistas. E nessa série de aulas eu estou te ensinando, do jeito mais simples possível, como você vai, através da odontologia, construir uma vida financeira tranquila e um futuro seguro. Como? Apenas organizando o dinheiro que você já faz hoje no consultório. E eu sei que muitos colegas entram aqui pensando, mas Alexandre, eu tô num aperto, velho. Eu ganho, mas quando vejo o dinheiro sumiu, a renda no meu consultório diminuiu, eu tenho medo do futuro, do INSS, de depender dos outros. Eu nunca tive orientação, tô perdida. E é justamente por isso que existe a virada financeira do dentista, para simplificar, para clarear e para te mostrar que não é falta de esforço seu, é falta de um passo a passo. E isso a gente resolve aqui, só organizando o que já entra na sua vida hoje. E o tema desse episódio é proteção do presente. E o que é isso? Proteção do presente é arrumar a casa agora para você parar de viver correndo atrás do prejuízo e, finalmente, ter a base para construir patrimônio de verdade. É como construir uma casa. Se o chão está fraco, qualquer coisa desmorona. Mas se o chão está firme, você constrói o que quiser em cima, concorda? Proteção do presente é esse chão firme. E eu sei que só de ouvir isso pode dar um frio na barriga, porque muitos colegas pensam, Alexandre, isso deve ser complicado, eu tenho medo de fazer errado, olha, eu já tentei e não deu certo. E eu te entendo. Sinceramente, eu também teria esse medo se eu estivesse aí sozinho. Mas você não está, e eu estou aqui com você. Quer ver? Olha o que a colega Ariane conseguiu com esse método. Dezembro do ano passado, retrasado, retrasado, eu pagava todas as minhas contas, sempre paguei, sempre fui regrada com um pouquinho de dinheiro na poupança e achava o máximo. Mentalidade classe média total. Se pagar tudo e sobrar um pouquinho, vou dar um presentinho. Se sobrar um pouquinho mais, eu dou um presentão para os filhos, seja para quem for. Há 3 meses, quando eu comecei a separar o meu dinheiro e olhei para o que eram os gastos do meu consultório, o que eram meus gastos pessoais, e eu chego no final e olho e sei exatamente o que sobrou, é simplesmente uma paz inexplicável de saber que se em janeiro todos os meus pacientes forem para a praia como vão, o dinheiro já está separado para todas as contas de janeiro. O tratamento do paciente melhorou aqui. Estou muito mais disposta com assuntos muito mais positivos para os pacientes agora. E isso aconteceu simplesmente porque tem os potinhos separadinhos. Liberdade total, paz de espírito, deitar e dormir, porque as coisas estão separadas. 3 meses. 3 meses, gente. Então não para. Se ele falar abre no Inter, abre no Inter, abre no. Só obedece. É uma receita de bolo de fubá da vovó, não tem erro. Bom, você acabou de ver a Ariane contando como a vida dela mudou quando aplicou exatamente o que eu vou te ensinar aqui hoje. E isso já mostra uma coisa muito importante. Funciona. Hoje nós estamos na segunda aula da nossa série de 3 episódios da virada financeira do dentista. Mas antes de entrar no conteúdo, deixa eu te lembrar rapidinho do que rolou no episódio 1. Na aula 1, eu te mostrei os 5
erros que impedem excelentes dentistas de enriquecer mesmo trabalhando muito. Erros como não construir outras fontes de renda, viver no modo dublê de rico, achar que só mais cursos para ganhar mais resolve, entregar o futuro na mão dos outros, confiar demais no INSS. Também falamos do ciclo de exaustão do dentista, aquele estuda, trabalha, ganha e gasta, depois recomeça. Um ciclo que prende dentistas incríveis por anos. E entramos também num ponto que mexeu com muita gente, o viver num ambiente errado. As frases, as crenças, os conselhos, tudo isso molda a sua relação com o dinheiro sem você perceber. E olha, eu fiquei muito feliz vendo a comunidade que está nascendo aqui na Virada. Colegas comentando, se abrindo, contando suas histórias. É um sinal de que você não está sozinho nessa jornada. Vários prints que eu recebi mostram isso. E deixa eu te falar uma coisa importante também. Se você não viu a aula 1 ainda, volta lá agora. Ela faz parte de uma estrutura lógica que foi pensada para que essa virada funcione na sua vida. Porque hoje a gente começa a fazer o certo. Hoje você vai aprender 4 passos para proteger o seu presente e para definitivamente viver da maneira certa, de um jeito tranquilo. Eu vou também te ensinar um ritual financeiro que dentistas tranquilos praticam para construir segurança, paz e patrimônio, usando o dinheiro que você já ganha no consultório. Então vamos nessa, respira fundo, que a partir daqui sua vida financeira começa a se organizar de verdade. A partir desse ponto começa a segunda parte da nossa jornada. Ontem você entendeu o passado. Hoje você vai entender o presente. Vai entender o que fazer agora, do jeito certo, para finalmente construir segurança. E deixa eu te dizer uma coisa simples e muito séria. Não existe construir um futuro seguro sem proteger o presente. Não adianta imaginar um futuro rico com o presente bagunçado. É como tentar encher uma caixa de água cheia de furos. Você pode trabalhar o dobro, estudar o triplo, atender 3 turnos, mas se o dinheiro não estiver organizado, ele vai continuar sumindo como sempre sumiu. E é por isso que hoje eu vou te mostrar os 4 pilares da proteção do presente. E deixa eu te avisar desde já, tá? Você precisa seguir esses pilares na ordem, do jeito que eu vou te mostrar. Não pule etapas, não tenta inventar modas. É essa sequência que segura a sua vida financeira e abre caminho para o crescimento. Agora, para você realmente aproveitar essa aula, faz o seguinte comigo nesse instante. Entra no modo aula. Pega seu caderninho, pega uma caneta, anota o passo a passo e imagina a sua vida aplicando cada pilar. Porque quando você vê escrito, quando você vê, enxerga na sua frente o caminho e começa a fazer sentido. A partir de agora você vai entender exatamente por onde começar, para que na sexta-feira, no 3º episódio da série, tudo se encaixe, tudo faça sentido e você veja com clareza como multiplicar o que já ganha no consultório. Vamos agora entrar no primeiro pilar. Pilar número 1, separar para enxergar. Antes de tudo, deixa eu te perguntar uma coisa muito simples. Você já teve aquela sensação de que o dinheiro entra, mas some? Ou que no final do mês você olha para a conta e pensa, velho, eu trabalhei tanto, mas cadê o dinheiro? Ou então, eu não sei quanto eu ganho de verdade. Meu consultório diminuiu e eu vivo no aperto. Cadê o dinheiro? Eu passo o mês todo no 0 a 0. Isso acontece com quase 100% dos dentistas. E existe um motivo muito simples para isso, mas ninguém nunca te explicou. Você pode estar misturando o dinheiro do consultório com o seu dinheiro pessoal. É como jogar tudo dentro do mesmo balde. Depois você tenta olhar ali dentro e pensa, isso aqui é água ou sabão? Não dá para saber. É despesa ou é gasto? É lucro ou é ilusão? Quando mistura, vira confusão. Quando confunde, você não enxerga. E quando você não enxerga, você perde o controle. Presta atenção. Olha só.
Quando você decidiu ser dentista, sem perceber, você fez um pacto. Você virou, duas pessoas ao mesmo tempo. Nasceu o dentista, o profissional, a empresa, o CNPJ, mesmo você sendo pessoa física. E continuou existindo o você, o ser humano, a família, o CPF. E é por isso que existe CPF e CNPJ, né? É por isso que existe consultório e vida. É por isso que existe trabalho e casa. O seu eu dentista trabalha, atende, rala e gera dinheiro. O seu eu pessoa vive com aquilo. Paga as contas, cuida da casa, cuida da família. Mas quando você mistura os dois, adivinha? O seu consultório começa a pagar a sua vida e a sua vida começa a pagar o consultório e os dois começam a se engolir. No final, ninguém sabe o que está acontecendo, nem você. E o resultado é sempre o mesmo. Você trabalha mais do que devia, você acha que ganha pouco, mas na verdade não enxerga, você sempre sente medo de faltar, você vive no improviso e termina o mês cansado e sem saber para onde foi o dinheiro. É impossível organizar o que você não vê. Imagina só essa cena. Vê se já aconteceu com você. Você atende um paciente e ele te paga ali o seu tratamento no Pix. Aí vai para sua única conta. Você sai do consultório e pensa, deixa eu passar aqui no supermercado rapidinho. Já aproveito esse dinheiro e... Aí mais tarde você compra material com o mesmo dinheiro. No outro dia, paga o laboratório com o mesmo dinheiro. Na semana seguinte, paga gasolina, paga convênio, paga cartão, tudo no mesmo lugar. E quando você percebe, acabou. E ninguém sabe o que foi para onde. É como tentar cozinhar arroz e brigadeiro na mesma panela. Não fica arroz, não fica brigadeiro e vira uma mistura estranha. E você não sabe onde foi que deu errado naquela mistura. Mistura mata clareza. E sem clareza não existe a formação do seu patrimônio. Mas Alexandre, eu ganho pouco, eu não preciso separar. Entenda, dinheiro adora gente organizada. Parece um imã. Quanto mais organizado você for, mais dinheiro você vai ter. Aí eu escuto também, Alexandre, mas isso não é muito complicado não? Eu não sei se preciso ter duas contas. Complicado é viver apagando incêndio. Na verdade, eu recomendo até 3. Mas agora no início, foca em 2. Uma profissional e uma pessoal. Mais para frente você vai entender os potinhos que eu digo aqui com mais clareza. Mas guarda isso com carinho, porque é um dos fundamentos. Quem não separa, não enxerga. E quem não enxerga, não enriquece. É simples assim. Bora fazer um exercício prático. Pega seu caderninho agora. E hoje mesmo você vai fazer isso aqui, é rápido e bem poderoso. Pega o extrato do último mês da sua conta. Toda entrada, toda saída tem que estar ali. Lista o que é do consultório. Pagamento de paciente, fornecedor, laboratório, material, convênio, aluguel, esterilização, marketing. Depois você lista o que é da sua vida. Supermercado, gasolina, Netflix, cartão, escola de filho. Agora circula com cores, Verde, entrada do consultório. Vermelho, saída do consultório. Azul, saída da vida pessoal. Quando você terminar, vai levar um susto, mas vai entender tudo. Esse é o primeiro tijolo. É onde começa o controle, a paz, a construção de verdade. Quando você separa, você vê. Quando você vê, você decide. Quando você decide, sua vida muda, tá? Não esquece de fazer isso. Essa tarefinha é muito importante. E agora vamos para o pilar número 2, o limite de vida. Agora que você separou as contas e enxergou a verdade, é como se tivesse feito um exame de sangue financeiro. O extrato do banco é isso, um exame. Ele mostra ali, a saúde do consultório, ele mostra a saúde de sua vida pessoal, ele mostra o que está funcionando e o que está sangrando. E aí vem a pergunta que muda tudo. Quanto você e a sua família custam para existir? Esse número existe. E ele está ali, à sua frente, e ele conta uma história. Quando eu fiz esse hemograma financeiro, eu descobri que eu sangrava. Como assim? O meu custo de vida pessoal era uma hemorragia.
cada mês ele estava maior. E isso esmagava o meu eu dentista. Lembra dos dois personagens? O dentista produz dinheiro. A pessoa consome o dinheiro. Se você deixa a pessoa viver gastando solto, o dentista morre afogado. E a vida vira aquela exaustão infinita. Qual era o meu diagnóstico? Eu tinha a síndrome do dublê de rico aguda. Custos pessoais altos, compromissos que eu não deveria ter assumido, empréstimos, financiamentos, viagens, restaurantes, todas as delícias da vida que eu amo, mas em um grau acima do que eu podia viver naquele momento. E eu só descobri isso porque eu fiz o exame que eu disse para você fazer agora aí também. E quando eu descobri isso, aí a virada veio, né? Porque eu vi. Porque eu aprendi a calçar as sandalinhas da humildade. Foi quando eu decidi viver dentro do meu padrão, da minha verdade. Você escolhe um valor para viver e vive 1 ou 2 degraus abaixo do que poderia. Mas atenção, abaixo do que poderia, não abaixo do que você quer, tá? Imagina isso aqui, ó. Se você ganha 10 mil por mês, se gasta 10, está no mesmo degrau. Se vive como se ganhasse 13, subiu. E esse 3 a mais vem de onde? Vem de dívida, vem de ansiedade, vem de fuga emocional. E isso te joga no buraco. Agora imagina escolher viver com 8. Sua mente pode dizer, Alexandre, mas aí eu vou perder minhas coisas. Cuidado. Quem está falando isso é a mentalidade de classe média, aquela que trabalha muito, mas nunca vai te enriquecer. A solução é a seguinte: defina o salário do seu eu pessoa. Todo mês se pague um valor fixo. Igualzinho você faz com sua secretária. E assim você evita aquela coisa do esse mês eu tô bom, tô rico. Esse mês foi ruim, tô pobre. Né? Viver a vida na emoção. Mas Alexandre, meu dinheiro varia. Eu sei, e é por isso mesmo que você precisa do limite. Quem vive sem limite depende da sorte. Mas Alexandre, isso não funciona para mim. Eu entendo. Todo mundo acha que seu caso é especial. Mas funciona porque você vai ter uma direção, você vai ter um limite. Vai ser bom para você e também para o seu consultório. Se dê o benefício da dúvida. Você só precisa começar. E deixa eu reforçar uma coisa importante aqui. Eu não estou pedindo para você viver economizando sempre, tá? Eu não quero isso para mim e muito menos para você. Eu também quero ganhar cada vez mais e isso é maravilhoso na nossa profissão. Na odontologia, a gente não tem um teto de ganhos. Se você acha que a gente tem um teto, esse teto foi estipulado pela sua mentalidade. É uma crença, um bloqueio. Talvez o seu ambiente. Mas existe uma diferença enorme entre ganhar mais para aumentar o padrão de vida e ganhar mais mantendo o limite de vida. Quando você mantém o limite, cada aumento de renda vira liberdade. Sua sobra aumenta, sua capacidade de juntar aumenta, sua capacidade de investir aumenta. Sua vida melhora sem você se enrolar. Eu sigo ganhando cada vez mais, mas meu limite continua igual. É por isso que eu cresço sem perder a minha paz. O limite de vida, ele não te prende, tá? Ele te liberta. Pega agora seu caderninho novamente. Primeiro, some tudo que você gasta para viver. Depois se pergunte, meu consultório consegue me bancar, sim ou não? Eu estou vivendo um degrau abaixo do que meu consultório consegue me bancar? Esse é o limite da sua vida. Essa é a sua verdade. E agora que você separou o seu eu dentista, enxergou a verdade, colocou limite, você vai perceber uma coisa. Viver com menos do que você poderia cria uma sobra. É o famoso terminar o mês no azul. Essa sobrinha, mesmo pequena, é o combustível que turbina a aula 3. Você vai aprender na aula 3 como transformar pequenos valores em sua liberdade amanhã. Você não perde, tá? Agora vamos para o pilar número 3, o seu tanque de emergência, o dinheiro que te protege quando a vida aperta. Antes de tudo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu que estamos separando o seu dinheiro em potes?
tem o potão, onde entra o dinheiro do consultório, potão, a conta profissional. Tem o pote onde você vive sua vida pessoal, 2 potes. E agora, a gente vai criar o tanque, a sua reserva de emergência. Sabe aquela luz vermelha no carro? Cuidado, estamos na reserva, fique atento. É isso. Esse é o dinheiro que te dá paz quando tudo que você não controla acontece. Por que esse pilar muda a sua vida? Porque todo dentista já viveu ficar doente e não conseguir atender, um mês fraco e sem fluxo, queda de demanda na cidade, o carro quebrou, um exame urgente na família, funcionário pedindo rescisão, equipamento quebrado do nada, raio-x, motor de implante, compressor. E a real é simples e dura, né? Quando você não tem reserva, qualquer imprevisto vira o quê? Dívida. E o dinheiro tem que sair de algum lugar, normalmente do pior possível. E aí, além do problema, você vira um escravo duplo, do mocho para trabalhar mais e escravo de quem te emprestou o dinheiro. E isso corrói a alma. E eu escuto muito aqui dentro do DTI frases como: velho, eu quero ter reserva, quero ter segurança, eu tenho medo do futuro, Alexandre. Tenho medo de depender dos outros. Meus amigos, sem reserva, a vida vira insegurança, ansiedade e medo. E o pior, imprevistos vão acontecer. Você só não sabe quando. Na vida e também aqui no seu consultório. E o que é reserva de emergência? É simples. É o dinheiro que te protege de tudo que você não controla. Um exemplo. Outro dia um colega me contou: velho, eu tô com uma funcionária aqui muito difícil, né? Ela tá virando o ambiente de cabeça para baixo, tá deixando tudo tóxico. E eu perguntei: beleza, mas por que você não demite ela? E ele respondeu: porque eu não tenho dinheiro para arcar com a rescisão. Ele estava preso. Preso por falta de quê? De uma reserva. Preso por medo de se endividar. Preso por falta de proteção. Imagine só a situação. E antes que você pense: Alexandre, eu nem consigo fazer sobrar, como é que eu vou ter reserva? Respira. Lembra que o dinheiro aparece depois que você separa pessoal e profissional e cria seus limites. Por isso esse pilar aqui é o terceiro, porque sem os outros 2, esse aqui é difícil de ser realizado. Agora, sabe o que é reserva de emergência na vida real? É isso aqui, olha só. Esse é o print de uma aluna, a Mariana, minha aluna lá no DTI. Ela engravidou depois de tentar por muito tempo. E quando o bebê nasceu, ela conseguiu se afastar do consultório, tranquila, sem medo, sem aperto, sem desespero. Olha o que ela me mandou. Professor, consegui ficar afastada do consultório tranquila, sem nenhuma preocupação financeira. Não precisei voltar às pressas, preocupada com contas. Tudo se pagou tranquilamente. Que paz! E ela continua. Minha vida ficou muito mais leve depois que eu conheci teu método. Nada de susto, nada de correria. Eu pude viver a maternidade com calma. Isso é o que a reserva faz na vida real. Não é luxo, não é riqueza, é tranquilidade. Quem já passou por um perrengue sabe bem o desespero que é. Lembra da pandemia? Sem produzir, sem entrar dinheiro e as contas chegando, igualzinho. E eu já vi muitos colegas passarem por isso. Sabe o que salva nessa situação? As reservas, profissional e pessoal. É ela que vai pagar o aluguel da sua sala, o laboratório, o supermercado, os planos de saúde. É ela que segura a sua vida enquanto sua vida se recupera, respira. Sem reserva, qualquer imprevisto te joga na lama por anos às vezes. Com reserva, o problema é só um problema e não um terremoto emocional. Tá? Mas eu escuto: Alexandre, mas eu estou endividada. Talvez você esteja endividada justamente por falta de reserva. E é exatamente por isso que você precisa da reserva. Sem ela você cria mais dívida. Com ela você paga as que já tem em paz. Mas Alexandre, eu tenho medo de fazer errado, eu não sei fazer reserva. Olha só, aqui não tem como errar, vou te ensinar agora, tá? Pega seu caderno e bora fazer.
Passo 1. Calcule seu limite de vida. Você já fez isso no pilar número 2, lembra? 2. Defina o tamanho da sua reserva. Eu te recomendo 3 a 6 meses do seu limite de vida. Um exemplo, se você ganha 8 mil, guarda aí de 24 a 48 mil. 3. Comece hoje com o que você tiver, tá? Não espera não. R$200, R$500, R$1.000, não importa. O importante é começar, tá? 4. Escolha um investimento que você possa ter acesso rápido quando necessitar do dinheiro, tá? Eu te recomendo o Tesouro Selic. É onde eu recomendo. É simples, seguro e tem boa rentabilidade. Tem que ser um lugar separado. Não deixa onde você mexe todo dia. Não deixa na sua conta. Beleza? Olha como você já está agora em outro patamar. Até aqui você já separou o dentista da pessoa, enxergou a verdade no seu extrato, definiu seu limite de vida, começou sua reserva de emergência. Você está muito, mas muito à frente da maioria dos dentistas do país. E agora, aqui entra um ponto que quase nenhum dentista sabe, que é o pilar número 4. Enfrentar o ladrão silencioso. A parte que ninguém te explicou e que te faz perder dinheiro mesmo juntando. Presta atenção. Se você chegou até aqui, como eu disse, você já separou o dentista de pessoa, descobriu seu limite de vida, começou sua reserva, fez sobrar, né? Talvez pela primeira vez. E agora, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu deixo na poupança, Alexandre? Presta atenção. Dinheiro na poupança não é dinheiro seguro. Dinheiro na poupança é dinheiro morrendo. E não é metáfora, tá? É matemática da vida real. Tem muito colega poupador aqui. Muita colega poupadora. Gente boa, disciplinada, que guarda cada troquinho com carinho, mas guarda mal. E sem perceber, né, perde dinheiro todos os meses. E eu vou te contar agora do jeito mais simples possível. A inflação é o ladrão silencioso. Você já abriu um jornal e viu. A inflação sobe, a inflação fecha em tantos por cento. A gente lê, mas não sente. Parece coisa distante, né? Só que deixa eu te mostrar o impacto disso na sua vida. Isso aqui eu fiz na calculadora do Banco Central, a calculadora do cidadão. Presta atenção. Pega esse exemplo e não tira o olho, tá? Situação real e comum. Imagine que em 2015 você levava para casa R$10.000. E 2025, 10 anos depois, você continua ganhando os seus 10 mil. Só que você sente, velho, eu não consigo comprar mais nada. Eu trabalho mais, o dinheiro some. A vida está mais apertada. Sabe por quê? Porque nesses 10 anos, a inflação acumulada foi de 70%. Ou seja, para ter o mesmo poder de compra de 2015, você deveria estar ganhando agora R$17.000. 17 mil. Não estamos falando de investimento, estamos falando de vida real. É alimentação, é material, é consultório, é supermercado, é tudo. Se você não repassa isso para os seus honorários, você entende que ficou mais pobre sem perceber? Vou te dar um exemplo com implante, tá? Que todo implantodontista sente na pele se vacilar. Se em 2015 você cobrava R$1.000 por implante, teria que fazer 10 implantes para ter 10 mil. Em 2025, se você não reajustou, você teria de fazer 17 implantes para comprar as mesmas coisas que comprava com 10 implantes. Ou seja, você precisa trabalhar mais, você se desgasta mais, você vê mais pacientes, você dá mais anestesia, você se arrisca mais e continua no mesmo lugar. Isso é a inflação. Ela come você vivo. Se você não proteger o dinheiro, a inflação é o ladrão silencioso. E onde a maioria dos dentistas perde dinheiro? Numa palavrinha que parece inocente: poupança. Poupança não é investimento. Poupança não protege da inflação. Poupança faz você perder dinheiro devagarzinho. Presta atenção. A poupança diz que rende 6% ao ano. Bonito, né? Parece bom. Só que a inflação come quase tudo. Se a inflação é 5, você ganha 6 menos 5, 1%.
Isso quando é positivo, porque vários meses foram negativos, ou seja, você trabalhou, guardou, foi disciplinada e ainda assim ficou mais pobre. Por isso eu digo, quem guarda na poupança tem medo de perder, mas perde do jeito mais cruel, que é juntando. Mas Alexandre, eu deixo na poupança porque é seguro. Seguro para quem? Para você que não é. Para você é perda garantida. Ah, Alexandre, mas eu morro de medo de perder dinheiro. Eu sei, e é exatamente por isso que você está aqui. Porque você já está perdendo. Mas Alexandre, eu tenho poupança já, faço o que agora? Respira, não precisa mexer nela agora, tem solução. Só não coloque o próximo real lá dentro. Pelo amor de Deus, não faça isso. Agora, eu quero que você faça o quê? Abre sua poupança, veja quanto tem lá. Anota no seu caderno essa quantia que você está perdendo para a inflação. E a partir de hoje, nenhum real novo vai para a poupança. O que sobrar nos próximos meses vai para um lugar simples e seguro. Eu vou te explicar isso na aula 3, tá? Que é simples, sem risco, sem pânico. Agora, meus amigos, o ritual. O ritual que prepara o terreno para a multiplicação da terceira aula. Agora que você já protegeu o presente com os 4 pilares, existe um gesto simples, quase simbólico, mas que muda a forma como você se enxerga na vida financeira. O ritual do pague-se primeiro. Isso aqui não é um pilar, é um hábito, é uma atitude, é uma mensagem silenciosa que você envia para você mesmo todos os meses. Eu me importo comigo, o meu futuro importa, eu não vou mais depender da sorte. E por que é um ritual e não uma técnica? Porque o ritual é muito mais do que matemática. Ele é uma direção, ele é um cuidado. É você se colocar na primeira posição da própria fila. Olha só, durante anos, você pode ter feito tudo ao contrário, né? Por exemplo, recebeu dinheiro, pagou o laboratório, pagou os fornecedores, pagou o convênio, pagou o aluguel, pagou o cartão, pagou a escola, pagou o funcionário. E lá no final, se sobrar alguma coisa, aí sim é para mim. E quando é que sobrou? Quase nunca, né? E quando sobra, sobra de forma, eu vou te falar, emocionalmente errada. Às vezes sobra com culpa, com pressa, com medo de mexer. Esse ritual que eu estou te ensinando aqui, ele muda tudo isso. E como é que funciona o ritual? Entenda isso, porque é muito simples. Todo o dinheiro que entrar, você separa 10% para você primeiro. Antes de pagar qualquer boleto, antes de viver o mês, você se paga. Você é o seu primeiro boleto. Eu não estou te pedindo mais do que isso. Eu não quero que você separe 20%, não são 50%, não é também o que sobrar. São 10%, simples. O que esse ritual vai fazer na sua vida é muito poderoso. Primeiro, que ele vai dar a sensação de cuidado. É como ver uma parte de você sendo cuidada todo mês. Dá respiro, dá carinho, dá paz. Tem um dinheirinho lá. 2, ele tira a culpa. Sabe aquela culpa de, poxa, velho, eu devia estar me cuidando, né? Eu devia ter guardado. O dinheiro evaporou. Porque agora você guarda antes e guarda sempre. 3, ele cria segurança emocional. Porque no final do mês, pela primeira vez, você sabe, o mais importante já foi garantido. Isso muda o clima dentro da sua cabeça, em sua casa, com seus filhos. 4, te devolve o controle. Você deixa de viver do que sobrou e passa a viver do que você decidiu. Você não merece sobra, você não merece migalha. Agora você é um adulto financeiro, tá? E mais, ele elimina o supérfluo sem sofrimento. Alexandre, mas se eu fizer isso, vai faltar para pagar as contas. Não vai faltar. Não falta para o essencial. Pode faltar para os supérfluos. E é exatamente esse o objetivo, tá?
talvez no final do mês você olhe para a conta e veja que não dá para aquele próximo delivery. O supérfluo costuma sumir, mas o essencial já ficou com você. E o seu futuro começa a ser construído quando você faz esse ritual. Então faz isso a partir de hoje, tá? Define seus 10%. Assim que entrar qualquer valor, você separa para você. Coloca no mesmo lugar da reserva, por enquanto. Não mexe. E anota no caderno. Ó, hoje eu cuidei de mim. Eu comecei. Tá? Simples, suave, poderoso. E aí vem a pergunta que todo colega me faz. Alexandre, e o que eu faço com esse dinheiro que eu acabei de me pagar? E eu sempre respondo. É na sexta que você vai descobrir. Na terceira aula. Porque na sexta-feira, no episódio 3 da Virada Financeira do Dentista, eu vou te mostrar como você vai construir um futuro seguro com esse dinheiro que você já está fazendo no consultório. Sexta-feira é a aula que muda seu futuro. E esse ritual de hoje é o preparo para essa aula. Começou, meu amigo. Começou. Você hoje plantou. Amanhã você aprende a fazer crescer. Tá bom? Amanhã, que eu digo, é sexta-feira, tá? Mas, assim, muita saudade. Tanta coisa mudou na minha vida, graças a você. Gratidão. Hoje eu estou no meu consultório novo e estou na sala nova graças a minha reserva de emergência, endividada e guardando reserva. E aí eu fico agora com todos os colegas. Dá para guardar endividado? Eu fico brincando assim. Porque, assim, o que me deu coragem foi a minha reserva que você me ensinou a fazer. Então, assim, me deu muita coragem. Eu queria agradecer em público, porque eu tenho o maior carinho por isso. Olha só, hoje eu tentei te entregar o máximo que eu consegui dentro desse formato. Você já tem um caminho para separar as contas, colocar limite de vida, montar reserva, parar de perder dinheiro parado. Mas eu sei que esse nosso tempo aqui é muito limitado. E eu também sei que algumas pessoas nesse exato momento podem estar pensando, né? Alexandre, você tem um passo a passo para fazer comigo? Para não ter que fazer tudo isso sozinha? Eu me sinto insegura, eu queria fazer isso com calma. Se esse é seu caso, eu quero te dizer que sim, existe uma solução. Eu chamo ela de mentoria DTI. É o meu acompanhamento para dentistas que querem organizar o dinheiro, que querem construir um futuro seguro, utilizando o meu método e com o meu apoio, tá? A gente vai abrir inscrições para essa mentoria, mas eu prefiro falar disso com calma na próxima aula, depois que eu te mostrar o caminho da multiplicação de forma bem segura, beleza? Então, por enquanto, ó, vem para mim, foca em aplicar o que você aprendeu aqui hoje, tá? Eu te dei muitos passo a passo, muito. Vamos focar nisso por enquanto. Para a gente fechar essa aula, a segunda aula da Virada Financeira do Dentista, eu quero só te lembrar aqui que você deu passos muito importantes hoje. Você não imagina o que você está construindo. Você aprendeu a separar o dentista da pessoa para finalmente enxergar para onde vai o seu dinheiro. Você definiu o seu limite de vida, calçou a sandalinha da humildade e começou a viver um degrau abaixo do que poderia viver. Você entendeu o poder do tanque de emergência, a reserva que te protege quando a vida aperta e você já sabe como montar. Você viu por que o dinheiro parado em um lugar errado perde valor e começou a proteger o que você já consegue guardar. E ainda conheceu o ritual do Pague-se Primeiro. Separar uma parte para você todo mês antes de pagar qualquer boleto. Tudo isso se encaixa com o que a gente viu na aula 1, quando eu te mostrei os 5 erros invisíveis, o ciclo da exaustão do dentista e como o ambiente moldou a sua relação com o dinheiro sem você perceber. Lá atrás, você entendeu por que não enriqueceu até hoje. Hoje, você entendeu como proteger o seu presente. E na próxima aula, eu vou te mostrar como multiplicar esse dinheiro com muita segurança. Eu vou te explicar de forma muito simples onde esse dinheiro que você já está se pagando pode começar a trabalhar por você, para construir uma aposentadoria tranquila e um futuro seguro também, tá bom? Até lá, o meu convite é bem simples. Faz isso, ó. Reveja as aulas 1 e 2 com calma.
Escolha pelo menos um passo para aplicar essa semana. Faz esse exercício, beleza? E principalmente, vai lá na nossa comunidade e me conta o que mais te marcou até agora. Ou qual foi a ficha que caiu para você hoje. Faz isso. Eu quero ver como é que você tá. Eu tô lendo tudo e vou responder o máximo de colegas que eu conseguir. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Aula da construção de futuro. Um grande abraço e até sexta-feira no 3º episódio da Virada Financeira do Dentista. Já pensando, não, que nada, consultório, fechar tudo, tô cansada, esse negócio de mocha, tô acabada. Hoje eu vou pro consultório, eu tenho gás para atender, pela mentalidade, pelo entendimento, pelo foco, o que é que eu estou fazendo ali, entendeu? Isso faz toda a diferença. Então, isso é o bacana do curso. A gente não aprende só a investir, a gente aprende uma filosofia de vida mesmo, uma mudança total. E hoje eu sou grata mesmo por ter participado, por estar aqui nessa comunidade. Estou chegando lá. Se há 15 anos atrás, quando eu formei, eu tivesse tido essa orientação, não tinha perdido 15 anos de previdência privada. Muito didático, muito bacana de entender, né? Os primeiros contatos meus com isso daí. Então foi muito legal mesmo. Gente, a parte mais difícil é você fazer o seu prolabore, é você colocar a casa em ordem, é você cortar alguns custos que muitas vezes a gente nem via esses custos, né? Porque, tipo, ia levando tão embolado que nem via esses custos. Mas depois que consegue acertar essa parte, parece que o negócio deslancha. Esse mês eu vou ter a retirada que eu nunca fiz em 10 anos de odontologia. É fácil, você entende, não é aquelas aulas demoradas de 1 hora, 1h30 que você começa a se perder na aula. São aulas mais curtas que você consegue pegar rápido. É traduzido pra gente. Dentista gosta muito de técnica. E eu acho que é bem passo a passo, fica bem mais simples. Você chegou assim, pegou na minha mão e falou, calma, para que você quer esse dinheiro? Qual é o seu objetivo? Qual o tempo? Qual o lugar mais seguro? Isso foi me dando muita clareza, a gente pegou o celular, a gente fez junto aqui, eu abri a conta, todos os investimentos estão de forma clara no aplicativo, renda fixa, tesouro direto, renda variável, ações. O que foi meu divisor de água foi o jeito que você falou da odontologia. Você conseguiu unir os dois mundos. Que outros cursos não têm. Se você estudar direitinho, não precisa ser todos os dias, você monta a sua carteira, fica ali bonitinho. Uma vez por ano, você verificar aquela tua carteira que você tem, tirar um pouquinho de todo mês. É muito fácil. Comunidade, às vezes a gente fica trocando ideias, que não sei o quê, então isso é gostoso. Quando a gente fala a mesma língua, e está na mesma pegada, isso te incentiva a crescer mais, a conhecer mais. E é aquilo que eu sempre falo, é uma mudança que não tem fim. A gente não volta mais, né? Não tem como. Esses dias eu até postei, disse, tô seguindo direitinho o método, tá tendo resultado. Muita gente investe, mas assim, se você pergunta, a pessoa ou não quer te explicar, ou não sabe explicar, e você explica de um jeito que dá para entender, sabe? A gente vai precisar de ter um futuro de uma qualidade de vida boa, né? E sinceramente, eu fiquei muito contente de saber distinguir uma coisa da outra, tipo assim, reserva de emergência, o que eu posso fazer, onde eu posso colocar, minha aposentadoria, como é que eu posso trabalhá-la.